Olá, gente, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai fazer a correção da avaliação diagnóstica em Sociologia aos segundos anos, tá certo? A primeira questão diz o seguinte: de acordo com Emily Durkheim, os fatos sociais são características que moldam o comportamento dos indivíduos em sociedade. Os fatos sociais são definidos pelo autor como sendo: os fatos sociais eles são exteriores, então eles existem independente da minha vontade e da sua vontade. Eles são coercitivos, então eles trazem sempre uma penalidade, uma punição para alguém. E eles são generalizados, ou seja, eles são de um modo geral, servem para todos os indivíduos. Então, a alternativa correta é a letra B. A segunda, a gente ainda continua com esse pensamento durkheimiano, né? Onde ele fala ainda a construção durkheimiana do objeto de estudo da sociologia pode ser considerada. Aqui, pessoal, nessa questão, ele ainda continua com os fatos sociais, a questão quer saber qual a sociologia, né, que contribuiu para essa construção durkheimiana. E aí você lembra a sociologia positivista, né, a sociologia que buscava positivar, né, tornar a sociologia uma ciência, né, positiva, científica, que pudesse ser comprovada, verificada, né? E aí, no caso, a resposta alternativa letra E, positivista. Por quê? Pois se fundamentava na busca de objetividade e neutralidade, tá certo? Então, vocês lembram uma das metodologias também de Durkheim foi justamente buscar essa sociologia positivista. Na terceira questão, a gente trabalha agora uma questão de cultura e identidade, né? Onde ele vem falar um pouquinho sobre o preconceito, sobre a questão da democracia racial, o mito da democracia racial. É uma questão de Enem e diz o seguinte, né? A população negra teve que enfrentar sozinha o desafio da ascensão social, ou seja, desse crescimento, né? E frequentemente procurou fazê-lo por rotas originais, como o esporte, a música e a dança. O esporte, sobretudo o futebol, música, sobretudo o samba, e dança, sobretudo o carnaval. Foram os principais canais de ascensão social dos negros até recentemente. A libertação dos escravos não trouxe consigo a igualdade efetiva, não trouxe, né, gente? Essa igualdade era afirmada nas leis, mas negada na prática, ainda hoje, né, gente? Ainda hoje, apesar das leis, os privilégios e a arrogância de poucos correspondem ao desfavorecimento e à humilhação de muitos, né? É um trechozinho que está aí presente no livro Cidadania no Brasil, do autor José Murilo de Carvalho, tá certo? E a questão diz o seguinte: em relação ao argumento de que no Brasil existe uma democracia racial, o autor demonstra que, né, letra A, essa ideologia equipara a nação a outros países modernos. Vamos frisar uma coisa, né, gente? O que é essa democracia racial, né? É a ideia que foi difundida aqui no Brasil, né, por alguns autores, né? E a discussão era o seguinte: no Brasil nós temos uma democracia racial, nós temos uma igualdade entre negros e brancos, eles vivem em harmonia. E aí, quando você vai analisar as questões da prática mesmo, você percebe um equívoco muito grande. Nós não temos uma sociedade igualitária, nós não temos essa democracia racial na prática. Pelo contrário, nós temos um índice altíssimo de preconceito, de segregação, né? Então, por isso que a gente fala em um mito da democracia, tá certo? E aí, analisando os itens, essa ideologia equipara a nação a outros países modernos? Não, gente, não equipara. Essa ideologia, letra B, esse modelo de democracia foi possibilitado pela miscigenação? Não, né, gente? O nosso país, a nossa formação é a partir de uma miscigenação, de uma mistura de raças, né? Mas aí a gente não tem essa consciência por parte de todos, né? Letra C, essa peculiaridade nacional garantiu mobilidade social aos negros. Aí você lembra, o que é mobilidade, né?
você ascender de uma classe para outra, você crescer, né? Socialmente, economicamente, enfim. E aí você vê que não, né? Até o próprio texto ele fala, a ascensão social dos negros até pouco tempo foi feita a partir de outros canais, como a música, a dança, o esporte, né? Pelo contrário, a democracia racial, gente, ela não favoreceu a ascensão dos negros, né? Totalmente contrário. Letra D. Esse mito camuflou formas de exclusão em relação aos afrodescendentes. Prestem atenção. Esse mito, né, ela vai favorecer a exclusão dos afrodescendentes, sim, e muito, né? A gente percebe essa exclusão, a gente percebe essa humilhação. E letra E, essa dinâmica política depende da participação ativa de todas as etnias, né? Então, a resposta correta é a letra D. Quarta questão, né? Do ponto de vista sociológico, o Brasil se constituiu sobre o mito da democracia racial, principalmente depois da publicação de Casa Grande e Senzala, de Gilberto Freire, né? De acordo com Florestan Fernandes, o ideal de miscigenação fora difundido como mecanismo de absolvição do mestiço, não para a ascensão social do negro, mas para a hegemonia da classe dominante, né? Então, o mito da democracia racial assentou-se sobre dois fundamentos, tá certo? O mito do bom senhor e o mito do escravo submisso. Analise as afirmações, tá certo? Vamos já analisar e a gente vê se é verdadeira ou falsa. É uma questão que ainda continua com a questão da cultura, né, identidade negra, especificamente aí trazendo mais uma questão do mito da democracia racial. O livro Casa Grande e Senzala, de Gilberto Freire, ele vai difundir essa ideia de que existia uma democracia racial no Brasil, que não existia, né? E Florestan Fernandes é outro sociólogo, né? Que ele contribuiu para a desconstrução desse pensamento, tá certo? Então, item 1, né? A crença no bom senhor exalta a vulgaridade das elites modernas, como diria o contado Calígares. É justamente como uma espécie de pseudo-cordialidade. Seriam responsáveis pela manutenção e o aprofundamento das diferenças sociais, né? Então, certíssimo. A existência dessa crença, né, do bom senhor, né, ela vai contribuir, né, para esse pensamento e esse aumento das desigualdades, digamos assim. Então, tá certo. Item 2, né? O mito do escravo submisso fez com que a sociedade, de um modo geral, não encarasse de frente a violência da escravidão. Fez com que os ouvidos se ensurdecessem aos clamores do movimento negro por direitos e por justiça. Verdade, né, gente? A gente sabe que o movimento negro, ele conquistou, né, ele ampliou várias conquistas em relação, né, ao negro, mas ainda há muita coisa a ser feita. Item 3. As proposições legislativas sobre a inclusão do negro vão desde o projeto de lei que reserva aos negros um percentual fixo de cargos da administração pública, aos que institui cotas para os negros nas universidades públicas e nos meios de comunicação. Mais um item correto, né, gente? As cotas raciais é uma conquista muito grande, um projeto de lei, né, que foi conquistado aí através de grandes lutas, mas é algo ainda muito pouco a se fazer, tendo em vista que a grande parte da nossa população ela é negra, mas o espaço que essa população ocupa é ainda muito pequeno e é preciso fazer ainda muito mais. Então, analisando aí as alternativas, né? Letra A. Todas as afirmações são verdadeiras. Quinta questão, continuamos ainda com a cultura, né? Essa é uma questão de universidade, de vestibular, né, da Universidade da Unesp, tá certo? E diz o seguinte:
cada cultura tem suas virtudes, seus vícios, seus conhecimentos, seus modos de vida, seus erros, suas ilusões. Na nossa atual era plenária, o mais importante é cada nação aspirar a integrar aquilo que as outras têm de melhor e a buscar a simbiose do melhor de todas as culturas. A França deve ser considerada em sua história não somente segundo os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade, promulgados por sua revolução, mas também segundo o comportamento de uma potência que, como seus vizinhos europeus, praticou durante séculos a escravidão em massa e, em sua colonização, oprimiu povos e negros suas aspirações à emancipação. Há uma barbárie europeia cuja cultura produziu o colonialismo e os totalitarismos fascistas, nazistas e comunistas. Devemos considerar uma cultura não somente segundo seus nobres ideais, mas também segundo sua maneira de camuflar sua barbárie sobre esses ideais. Né? É um texto que está presente aí do Edgar Morin, né? É um pensador contemporâneo, sociólogo muito famoso. E nesse texto ele aponta que a gente deve considerar a cultura, pensar a cultura de uma forma bem ampla, não só pela questão, deve levar em consideração todos os seus aspectos, na verdade, né? Tanto os positivos quanto os negativos, os que contribuíram e os que não contribuíram, tá certo? Então, analisar a cultura de uma forma bem ampla. E aí, no texto citado, o pensador contemporâneo Edgar Morin desenvolve a reflexões elogiosas acerca das consequências do etnocentrismo ocidental sobre outras culturas. Pera lá, gente, vocês lembram do etnocentrismo, né? O que é o etnocentrismo? Um conceito onde ele vai analisar a cultura do outro, o modo de pensar do outro, a partir de uma visão muito eurocêntrica, muito eu, né? Então, eu começo a analisar a cultura de outras pessoas, de outros povos, a partir da minha visão, a partir do meu entendimento, a partir daquilo que eu acredito como certo e como errado. Então, é o meu julgamento a partir de outras culturas, né? E não, letra A não foi isso que ele fez, né? Letra B, um ponto de vista idealista sobre a expansão dos ideais da Revolução Francesa na história. Ele até cita, né, os ideais, que inclusive presentes na bandeira da Revolução Francesa, liberdade, igualdade e fraternidade, mas não é isso que ele quer chamar a atenção, né? Ele citou como, mas de uma forma bem ampla não é isso. Letra C. Argumentos que defendem o isolamento como forma de proteção dos valores culturais? Não, né, gente? Pelo contrário, as culturas elas servem para contribuir, né? E ele já inicia o texto falando que cada cultura tem suas virtudes, seus vícios, seus conhecimentos, seus modos de vida, seus erros, suas ilusões, tá certo? E ele diz que é importante cada nação aspirar, né, aquilo que outras culturas têm de melhor. Então, essa questão do isolamento iria um pensamento totalmente contrário ao do autor. Letra D, uma reflexão crítica acerca do contato entre a cultura ocidental e outras culturas na história. Sim, né, ele faz isso. Ele coloca essa reflexão, né, para a gente refletir, não só pensar também o ponto positivo, mas também pensar a cultura como nos seus ideais, nas suas práticas de barbárie, né, como a revolução, como a história da revolução da França, como a cultura francesa, né? Então, letra E não é, né, uma defesa do caráter absoluto dos valores culturais da Revolução Francesa. Então, não, né? Resposta correta é letra D. Vamos para a sexta questão, uma questão de Enem também. Continuamos ainda com a cultura, né? Dali avistamos homens que andavam pela praia. Obra de 7 ou 8, eram pardos, todos nus. Nas mãos traziam arcos com suas setas. Não fazem o menor caso de encobrir ou de mostrar suas vergonhas. E nisso tem tanta inocência como em mostrar o rosto.
Ambos traziam os beiços de baixo furado e metido neles seus ossos brancos e verdadeiros. Os cabelos são corredios, né? É um trecho da carta, né, de Pero Vaz de Caminha, onde ele fala da viagem pela história do Brasil, tá certo? O texto é a parte da famosa Carta de Pero Vaz de Caminha, documento fundamental para a formação da identidade brasileira. Tratando da relação que desde esse primeiro contato se estabeleceu entre portugueses e indígenas, esse trecho da carta revela a preocupação em garantir a integridade do colonizador diante da resistência dos índios à ocupação da terra. Até teve, né, minha gente, essa resistência do índio em ser colonizado, em ser oprimido pelo colonizador. Mas não é isso que ele está tratando, né? Ele está falando ali dos homens que andavam pelados na praia, né? De como eles estavam, digamos assim, caracterizados. Por que não seria a letra C? Orientação da política da coroa portuguesa quanto à utilização dos nativos como mão de obra para colonizar a nova terra, né? O Brasil foi chamado assim, como nova terra, mas também não tratava sobre isso, embora tenha tido essa orientação mesmo, né? Então, a resposta é a letra B. Por que que é a B, né? Postura etnocêntrica do europeu diante das características físicas e práticas culturais do indígena. Postura etnocêntrica, eu acabei de relatar, né, o etnocentrismo, essa visão preconceituosa a partir da minha visão, do meu ponto de vista. Foi isso que aconteceu. Os portugueses, quando chegaram aqui no Brasil, eles olharam os nativos, eles classificaram os índios como povos selvagens, né? Aliás, nem povos eram, né? Eram simplesmente selvagens, que precisavam ser catequizados, que precisavam ser ensinados. E houve essa postura etnocêntrica, esse julgamento, né? Das características físicas e da cultura de um modo bem geral, a cultura indígena. Tá certo? Então, a resposta correta é a letra B. Continuando, né, minha gente? Essa música aqui, bem conhecida, do Luiz Gonzaga, e onde ele fala: minha vida é andar por esse país para ver se um dia descanso feliz, guardando as recordações das terras onde passei, andando pelos sertões e dos amigos que lá deixei. Yeah! E aí vai, né, gente? Então, assim, a letra dessa canção reflete elementos identitários que representam a valorização das características naturais do sertão nordestino. B. Denúncia da precariedade social provocada pela seca. C. Experiência de deslocamento vivenciada pelo migrante. Sim, né, gente? Olha aqui, ele já fala lá em cima: minha vida é andar por esse país para ver se um dia descanso feliz, né? Então, experiência de deslocamento. Não poderia ser a letra D, onde ele fala de profunda desigualdade social entre as regiões brasileiras. Existe, mas nessa letra, nessa canção, ele não está falando isso. Exatamente nesse trecho, não é isso que ele está querendo colocar, né? Discriminação dos nordestinos nos grandes centros urbanos. Nós temos, sim, essa discriminação muito forte, muito visível, né? Mas nessa canção, nesse item, não é isso que está colocando, tá certo? Última questão, gente. E nessa última questão, de forma bem resumida, ele fala da sociologia de Marx. Max Weber vai trabalhar o conceito de ação social. Ação social para ele, aliás, a sociedade para ele deveria ser entendida, compreendida de uma forma a partir de uma sociologia compreensiva. Então, é compreender a sociedade a partir da ação social, a partir da ação do indivíduo, né, dentro dessa sociedade. E aí, você analisando os itens, você já sabe de cara que a letra E, onde ele coloca: Max Weber entende por sociologia compreensiva uma ciência que se propõe a compreender a atividade social e, desse modo, explicar casualmente seu desenrolar e seus efeitos. Para explicar o mundo social, importa compreender também a ação dos seres humanos do ponto de vista do sentido e dos valores. Era isso que ele pregava, né? O sentido, né, que nós atribuímos à nossa ação.
né? Era assim que ele entendia e que ele enxergava e que ele compreendia a sociedade. Pessoal, espero que vocês tenham gostado, que tenha ajudado, tenha facilitado aí, a partir das correções das questões. E qualquer dúvida pode colocar no PV, tá certo? Eu estou sempre à disposição. No mais, agradeço. Fiquem com Deus, tá certo? E próxima semana a gente vai trabalhar já conteúdo novo.